Esse é Pedro, 37 anos, casado, 2 filhas que ele ama mais do que qualquer coisa no mundo. Ele fez tudo certo, estudou, arrumou um emprego estável, casou cedo, teve filhos. A vida que ele construiu era exatamente a vida que disseram que ele deveria ter. Mas tem uma coisa que ninguém conta depois dos 30. Você começa a sentir que o tempo está passando mais rápido do que você consegue reagir. Todos os dias eram iguais: acordar às 6 horas, trânsito, trabalho, reuniões, pressão, voltar para casa cansado. Ele abraçava as filhas, sorria para a esposa, mas por dentro, ele sentia um peso. Não era tristeza, era inquietação. Ele trabalhava há 15 anos, e mesmo assim, parecia que nunca saía do lugar. À noite, quando todos dormiam, Pedro ficava sozinho na cozinha, contas na mesa, celular na mão, aplicativo do banco aberto. O salário entrava e saía todo mês. Ele não queria luxo, não queria ostentar. Ele queria segurança, queria saber que, se algo acontecesse, ele teria como proteger a família. Mas o que ele via era sempre o mesmo número apertado, e aquilo incomodava muito. Um dia, rolando o celular, ele viu um antigo colega postando: primeiro 50 mil investidos, outro viajando, outro trocando de carro. E ele pensou algo que muitos homens de 30 mais pensam: eu fiz tudo certo, então por que parece que estou ficando para trás? Perceber que não era falta de esforço, era falta de direção. Ele trabalhava muito, mas não fazia o dinheiro trabalhar por ele, e essa ideia começou a martelar na cabeça dele. Será virar o tipo de homem que sabe o que está fazendo? Agora começa a transformação real. Naquela semana, Pedro começou a dormir diferente. O corpo estava cansado, mas a mente não parava. Uma pergunta repetia: se eu continuar fazendo exatamente o que faço hoje, onde estarei daqui a 10 anos? Ele imaginou. 50 anos, filhas adolescentes, aposentadoria incerta, dependendo do mesmo salário, e pela primeira vez, ele sentiu medo, não medo de fracassar, medo de continuar igual. No trânsito, ele começou a ouvir podcasts. À noite, começou a assistir vídeos sobre dinheiro, não sobre ficar rico rápido, mas sobre fundamentos, reserva de emergência, mentalidade de longo prazo, juros compostos, controle emocional. No começo parecia simples demais, mas ele percebeu algo que nunca tinha pensado. Ele ganhava dinheiro há 15 anos, e nunca tinha estudado dinheiro. Ele fez algo que nunca tinha feito: sentou com uma planilha, listou absolutamente tudo, streaming que não usava, compras impulsivas, pequenos gastos invisíveis, nada extravagante, mas tudo somado. Assustava. Ele não precisava ganhar mais, ele precisava parar de vazar dinheiro, e ali começou a primeira mudança real, pequena, silenciosa, mas poderosa. Mas mudança não acontece sozinha. Uma noite, ele chamou a esposa para conversar. Eu sinto que a gente está vivendo, mas não está construindo. Ela ficou em silêncio. Ela também sentia, mas tinha medo. Você vai querer arriscar tudo? Não, justamente o contrário. Eu quero parar de arriscar nosso futuro, por falta de planejamento. Não era discussão, era insegurança, porque quando um homem decide mudar, toda a família sente. Ele não colocou tudo, não fez loucura. Ele começou com disciplina. Primeiro objetivo: reserva de emergência, nada glamouroso, nada para apostar, só segurança. Cada mês, um valor separado, pequeno, mas consistente, e pela primeira vez, ele sentiu controle. Onde ele quase desiste, onde parece que nada está acontecendo, onde a frustração volta, onde ele pensa: estou fazendo tudo certo, mas por que o resultado é tão lento? Os meses passaram. Pedro continuava acordando cedo, continuava trabalhando, continuava estudando, mas agora havia disciplina. Ele já não gastava por impulso, não se comparava tanto, não vivia esperando o milagre. A reserva estava crescendo. 1.200, 2.500, 4.000, não era rápido, mas era real, e isso começou a mudar algo dentro dele. Era uma terça-feira comum, até o telefone tocar. A filha mais nova estava com febre alta. No começo parecia simples, mas em poucas horas, hospital, exames, internação preventiva. Pedro segurava a mão da filha, mas por dentro, ele pensava no custo. Ele odiava pensar nisso, mas quem tem família entende, responsabilidade pesa. Ele saiu do quarto por alguns minutos, sentou no corredor,
abriu o aplicativo do banco, olhou para a reserva, R$ 5.800, não era fortuna, mas era suficiente, e naquele momento, ele percebeu algo que nunca tinha sentido antes: tranquilidade. Ele não precisaria parcelar, não precisaria pedir emprestado, não precisaria entrar em desespero. Ele podia simplesmente resolver, e ali ele entendeu: a reserva não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. A esposa olhou para ele e disse: ainda bem que você insistiu naquela reserva. Não era orgulho, era gratidão. Ali, pela primeira vez, ela viu que não era paranoia, era visão. A filha melhorou, tudo se resolveu, mas algo dentro de Pedro tinha mudado para sempre. Ele percebeu, ele não queria só sobreviver, ele queria estar preparado. Ele não queria correr atrás quando o problema surgisse, ele queria estar à frente, e naquele momento ele tomou uma decisão: ele não iria apenas guardar dinheiro, ele iria construir patrimônio. Depois do hospital, Pedro entendeu algo definitivo: ele não queria apenas apagar incêndios, ele queria construir liberdade. Então ele fez o que nunca tinha feito antes: criou um plano de 5 anos, meta clara, primeiros 10.000 guardados, depois 20, depois 50, sem pressa, sem promessa milagrosa, disciplina. Todo mês, antes de qualquer gasto, ele pagava a si mesmo. Ele parou de se comparar, parou de correr atrás de atalhos, entendeu que enriquecer não é um evento, é um processo invisível. Enquanto outros postavam carros, ele acumulava consistência; enquanto outros buscavam emoção, ele buscava estabilidade, e isso não aparece nas redes sociais, mas aparece no extrato. Demorou, não foi rápido, não foi fácil, mas aconteceu. R$ 10.000 guardados. Pode parecer pouco para alguns, mas para ele, era prova de que ele podia mudar, prova de que disciplina funciona, prova de que o futuro não é sorte, é construção. Ele não comemorou com festa, ele fechou os olhos, respirou fundo, e sentiu algo raro nos dias de hoje: segurança. Uma noite, sentado com as filhas, ele disse: o papai está aprendendo uma coisa importante. O quê? Que a gente não constrói o futuro em um dia, mas constrói todo dia. Ele não estava ensinando só sobre dinheiro, estava ensinando sobre responsabilidade, sobre paciência, sobre visão. A vida dele não virou de cabeça para baixo, ele não ficou milionário, ele não largou o emprego, mas algo muito maior aconteceu: ele deixou de ser reativo e virou estratégico. E isso muda tudo, porque quando um homem decide assumir controle, a história da família inteira muda. Talvez você esteja como o Pedro, trabalhando, se esforçando, mas sentindo que nada muda. Talvez você esteja esperando a grande oportunidade, o grande salto, o grande momento, mas a verdade é mais simples. A decisão que muda tudo não é ganhar mais, é assumir responsabilidade, é estudar o que ninguém ensinou, é parar de culpar o sistema e começar a construir, devagar, consistente, silencioso. Os primeiros 10.000 não mudaram a conta bancária dele, mudaram a identidade dele, e isso ninguém tira. Se essa história fez sentido para você, se você quer aprender a construir passo a passo, sem promessas mágicas, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre construção real, sem fantasia, sem atalhos, só disciplina, visão e estratégia. Essa foi a história do Pedro, mas pode ser a sua.